Neste lindo dia, eu quero saudar aos amados irmãos e ao estimado amigo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração é uma arma poderosíssima. Por isso cantamos. A oração é a chave que abre a porta do céu. O crente que ora nunca é derrotado, sempre tem vitória. Quando o crente ora, do trono Deus se levanta para abençoar. E operando Ele, irmão, em teu favor, não há quem impedirá. A oração é a chave que abre a porta do céu. O crente que ora nunca é derrotado, sempre tem vitória. Quando o crente ora, do trono Deus se levanta para abençoar. E operando Ele em teu favor, não há quem impedirá. Hoje vamos falar de oração. De facto, a palavra de Deus, lá em Isaías, capítulo 43, e versículo 13, diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? São palavras de Deus Todo-Poderoso. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, em cuja presença estamos. Agradecemos teu amor, teu poder, tua companhia, tua direção, tua graça. E agradecemos porque tu tens o prazer de nos ouvir e tens o prazer de nos responder. Receba, Deus Todo-Poderoso, toda honra e glória que é devida ao teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho segundo São Mateus. Vamos ver o capítulo 6, onde Jesus fala acerca da oração e como a oração deve ser feita. Vamos começar a leitura a partir do versículo 5 de Mateus 6, como me referi anteriormente. E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. É Jesus quem disse como os discípulos deveriam orar. E ali aparece a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre.
Amém. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Encontramos aqui a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Aqui nós encontramos um modelo de oração. E o modelo começa da seguinte maneira: Pai Nosso. Número 1. Para orar, nós temos que orar a Deus Pai. Então significa que Deus tem de ser seu Pai. E todo mundo chama Deus, Ele é meu Pai. Mas Deus só tem filhos aqueles que foram adotados na sua família por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você aceita Jesus Cristo em sua vida e você torna-se um filho de Deus. E pode dizer, Abba, Pai, Pai, meu Pai. Que estás no céu, número 2. Nosso Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Em qualquer lugar onde você estiver, você não pode fugir de Deus, porque Ele estará lá. Mas o seu trono, Ele estabeleceu no céu. Por isso, falamos que estás nos céus. 3. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é para ser santificado. O nome de Deus não é para ser profanado. É para ser honrado, reverenciado, respeitado. E a Bíblia nos ensina, não invocarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que invocar o seu nome em vão. Então o nome de Deus deve ser respeitado. Ele é santo, santo, santo. E não pode-se estar a falar de qualquer maneira. E muita gente, infelizmente, usa este nome para adquirir seus benefícios, para fazer seus negócios, para tirar seus proveitos, para enganar os outros e espoliar os bens dos outros. E Deus não está nesse negócio. 4. Venha o teu reino. Aleluia. O nosso Deus é rei. Jesus Cristo, seu Filho, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o chefe das nações. Ele é o líder dos reis. E está escrito, venha o teu reino. Jesus veio à terra e estabeleceu o seu reino nos corações dos filhos dos homens. E este reino está se expandindo. Cada vez que alguém recebe Cristo com sinceridade como seu Salvador, vai fazendo parte deste reino, o reino eterno, o reino de Deus. Além de que, brevemente, depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, depois do falso profeta e do anticristo serem lançados no lago do fogo e Satanás ser amarrado por 1000 anos, vai se instalar o reino milenial de Jesus Cristo. Venha o teu reino. Este é o único reino que não pode ser destruído. Este é o único reino que não vai ter golpe de Estado. Este é o único reino onde todos que vivem no reino amam o seu rei com sinceridade e não com lisonjas ou bajulações, fingindo e mentindo que amam o rei e por detrás apunhalam o rei. Mas o reino de Jesus é um reino onde todos nós o adoramos de todo o coração e com sinceridade e com verdade. Seja feita a tua vontade. Número 5. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é segura. A vontade de Deus é certa. A vontade de Deus é inabalável. Nós somos seres humanos. Hoje temos vontade de uma coisa, amanhã temos vontade de outra. Amanhã nos arrependemos daquilo que nós estávamos desejando. Mas o nosso Deus, Ele é imutável.
Ele não falha. Ele opta pela perfeição e pela justiça. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é segura, pois Ele conhece o amanhã e nós só conhecemos o presente. Nós fazemos escolhas em função daquilo que calculamos neste momento e não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós fazemos escolhas em função daquilo que vemos perto, mas Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E as suas escolhas, as suas decisões, a sua vontade é segura, a sua vontade é segura. A sua vontade é mais certa, as suas decisões são seguras. Então vale a pena deixarmos Deus fazer a sua vontade assim na terra como no céu. Então nós vimos, número 1, Pai Nosso, número 2, que estás no céu, número 3, santificado seja o teu nome, número 4, venha o teu reino, 5, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todos estes elementos que eu estive a falar referem-se a Pai, referem-se ao nosso Deus. E agora começa a questão do ser humano. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Que foram 4. O pão nosso de cada dia, número 1. Perdoa as nossas dívidas, número 2. Não nos induzas a cair em tentação, número 3. Mas livra-nos do mal, número 4. Todas estas são referentes a nós, os seres humanos. Precisamos de sustento. O pão refere-se a sustento, tudo que precisamos para viver. Habitação, salário, comida, vestuário, etc. Perdoa os nossos pecados. O pecado é o problema mais grave da humanidade. É a enfermidade terrível, mais do que HIV-Sida, mais do que coronavírus, mais do que alguma outra que possa vir. O pecado é pior do que isto. Porque o pecado é uma enfermidade crônica. E a Bíblia diz, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. As doenças podem nos levar à morte física, mas o pecado leva-nos ao inferno. E é a pior coisa que existe. Alguém pode estar doente e ser santo, andar com Deus, lavado e justificado com o sangue de Jesus Cristo. Ele morre e vai para o céu. Mas, se for com pecado, alguém que está com a doença do pecado, nem que viva não sei quantos anos, tenha muita saúde, mas no dia de morrer, ele vai para o inferno. E o pecado não dá paz, o pecado não dá alegria. O pecado faz o ser humano disfarçar o que a sua consciência diz acerca dele próprio. E começa a fingir que não está a ouvir, até a consciência ficar cauterizada ou insensível. Então o pecado é um grande problema. E diz, perdoa os nossos pecados. Nós precisamos de compreender que erramos. O ser humano é pecador, mas temos um grande Salvador, um libertador dos pecados, que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E a condição para ser perdoado os pecados é, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou assim como nós perdoamos os nossos devedores. E Jesus disse, se perdoardes os outros, Deus vos perdoará. Se não perdoardes, Deus vos não perdoará. E o perdão é uma necessidade. Muitas pessoas guardam a raiva, o ódio no coração. E às vezes é difícil perdoar alguém. Mas vamos aprender com Jesus. Quando a humanidade o crucificava na cruz, Ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Vamos pedir a Ele para nos dar um coração como o dele, capaz de amar, capaz de perdoar,
capaz de não guardar mágoas nem ressentimentos, capaz de amar o próximo como a nós mesmos. É difícil, mas é possível com Cristo nos nossos corações. E Ele nos dá força para podermos amar os nossos adversários, aqueles que se tornaram nossos adversários, fizeram-se nossos inimigos e pensam que são. Jesus nos ensinou a amar os inimigos, a falar bem dos que falam mal de nós. Isso só é possível com a sua presença e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Se você notou, os primeiros 5 são referentes a Deus. Os 4 seguintes são referentes aos homens. Não nos induzas à tentação, livra-nos do mal. E o último é referente a Deus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Então, dentro da oração, nós temos que dar primazia a Deus. Os itens são mais: Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. 6 vezes. E para nós são 4. Pão nosso, perdoa-nos, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. E repara que aqui não existe um egocentrismo. Dá-me pão, mas dá-nos pão. Perdoa-me, mas perdoa-nos, livra-nos, não nos deixes. Então a nossa oração, além de ser pessoal, para nossos benefícios da nossa família, deve se expandir para os outros, para a humanidade. Amados, vamos orar a Deus. E nosso Deus, Ele é fiel para nos responder. A palavra de Deus diz que nada temos, porque nada pedimos. Pedimos e pedimos mal, para gastar em nossos próprios deleitos. Então, nós podemos falar com Deus através da oração. Podemos lhe ouvir através da Santa Palavra. E podemos falar com Ele através da oração. Aí ouvimos Deus e falamos com Deus. E Deus é fiel para nos ouvir e para nos responder. Vale a pena falar com Deus. Todos que chegaram a Ele e falaram com Ele, louvaram, adoraram, glorificaram, expressaram o que vai no seu coração e pediram, como está escrito, pedir, dar-se-vos-á, acharam. Não vamos orar para nos vangloriar, mas vamos orar porque orar é como respirar. E é uma arma poderosa para alcançar vitórias e ganhar conquistas. E Deus ricamente possa nos abençoar. Num próximo dia, continuaremos a falar de oração. A oração é a chave que abre a porta do céu. O crente que ora nunca é derrotado, sempre tem vitória. Quando o crente ora, do trono Deus se levanta para abençoar. E operando Ele, irmão, em teu favor, não há quem impedirá. Não vamos cansar de orar. Vamos falar com Deus, adorá-lo, orar, apresentar os nossos queixumes e Deus estará a trazer uma grande resposta para a tua vida. Amém. O Senhor ricamente possa abençoá-lo.